Tudo bem? Estamos começando mais um Cristo Todo Dia podcast e, como sempre, não deixará de ser um programa especial. Nós temos aqui hoje um convidado especial. Mas, antes de tudo, quero fazer o convite que eu sempre faço para você. Você que não é inscrito no nosso canal, estamos para atingir já 14 mil inscritos no YouTube. Daqui a pouquinho, não, 14 não, 15. Estamos com 14 e alguma coisinha. Daqui a pouco estamos com 15 mil inscritos no YouTube. Sei que para muitos não é uma marca grande, né? Mas para a gente que está começando agora é uma marca muito boa. Então inscreva-se no canal, deixe a sua curtida, porque você curtindo o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, de fato é relevante, e entrega para mais pessoas. Então curta bastante, deixe seu comentário aí, compartilha no grupo dos amigos, da família, porque hoje eu tenho certeza que vai ser mais um programa daqueles top, tá bom? Então antes de eu apresentar o nosso convidado especial, hoje, depois de muito tempo, né, o meu co-hoster, a palavra chique que eles usam co-hoster, pregador, pastor Laércio, meu brother, dá um oi pro pessoal aí. Muito boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma honra mais uma vez estar aqui, poder ser mais um apresentador aqui do podcast Cristo Todo Dia. E hoje nós temos aqui uma pessoa ilustre, que será um prazer conversar com ele. Homem de Deus, hein? Amigo de longa data. Homem de Deus, pregador, pastor, teólogo, Meu tudo, Deus. né? É tudo. Estamos nos dando a honra hoje de participar com a gente no podcast Cristo Todo Dia, o pastor Williams. Pastor Williams, é um nome chique, né? Importado, que congrega, é um dos auxiliares ali da igreja Restaurar, do pastor Delto, da pastora Renata, a qual nós temos muito respeito. Espero que um dia eles também estejam aqui, né? Essa igreja Restaurar é uma bênção. Pastor William, dá uma saudação, um oi pro pessoal aí. Graça e paz a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, quero agradecer pela vida do pastor Laércio, pastor Rodrigo, que tem feito aqui um excelente trabalho. E nós sabemos que não é somente um simples podcast ou um bate-papo. Sabemos que é um propósito que Deus estabeleceu aqui e eu creio que muitas vidas vão ser alcançadas. Então, quero que você que está nos assistindo aí, fique com o coração aberto, porque eu creio que Deus ele vai falar fortemente aos nossos corações. Como eu disse, não é um simples bate-papo, mas se você está nos assistindo é porque Deus ele tem um propósito para a sua vida nessa noite. Maravilha, pastor William. Eu sempre começo, né? Eu falo que a gente tem que começar pelo começo, né? E eu sei também que a gente não existe berço evangélico, berço cristão, né? Que se for na loja você não acha para comprar. Mas o pastor William, fala pra gente primeiro antes da gente começar um bate-papo. Desse início da sua chamada com Deus, do seu ministério, quanto Deus te chamou, se você já veio de um lar cristão, ou quando você teve esse encontro com Jesus que mudou a sua vida? Sim, na verdade, vamos usar esse termo do berço? Do berço, Eu vim de um lar cristão, minha mãe sempre foi uma mulher de oração, minha avó, minha avó, na verdade, eu costumo dizer que ela nasceu cristã e morreu cristã. Então, a gente veio debaixo desse berço evangélico e minha mãe sempre orando, buscando a Deus. E eu sempre cantei, na verdade, eu era cantor. Que isso aí? Eu louvava até uns 9 anos de idade. Tinha uma igreja em Tibiriçá, Assembleia de Deus. E lá eu louvava. Então, na hora do dízimo da oferta... Corinho ou não? Com as músicas da não, harpa? Era Deus não rejeita a oração. Cassiane. E só era esse Clássico. só, cara. Não, todo mundo já sabia que eu ia cantar esse. E assim, tem uma irmã também que ela sempre buscou a Deus. Ela tem até um testemunho muito forte que na persistência de oração, ela, através de Deus, lógico, um paralítico andou, ela persistiu. Foi bem numa época assim, de uns 25 anos atrás. Então, na minha casa já viveu o sobrenatural. Sua irmã cantando? Não, ela visitava uma pessoa que era paralítica. E ela acreditava que ele ia andar, e ele andou. Voltou a andar. Voltou a andar. Glória a Deus. Então, a gente tem essa história na família e, assim, minha família, querendo ou não, ela tem uma promessa. E quando foi mais ou menos por volta aí de uns 12 anos, eu peguei, sabe quando a gente fala que cria asas, né? A gente cria asas com 12 anos e aí eu abandonei o evangelho, comecei a entrar em bebidas, prostituição, drogas. Então, eu acabei presenciando o mundo e abandonei o evangelho, esse lar cristão aí.
E quando eu Isso, tinha quantos anos você se afastou? eu tinha 12 anos. 12 anos. Que aí é o momento que você Sim. acha que você tem, Sim. você é dono do próprio nariz. Aí comecei a ir para shopping, aí já comecei a entrar em bebida. Isso aí foi evoluindo. E assim, fui até os 17 anos de uma forma muito intensa mesmo, com prostituição, com droga, balada. Mas eu sei que eu carregava uma promessa de Deus. A gente sabe que quando Deus ele escolhe, não tem como a gente correr. Então, quando eu tinha 18 anos, eu estava, vou usar um aspas aqui, eu estava num rolê, e aí a gente bebeu muito e tal. Só que eu tinha ido num domingo antes para a igreja, era num sábado que eu tinha ido para esse lugar. Só que no domingo, numa semana antes, eu tinha ido para a igreja. E aí a pastora falou que eu tinha algo diferente, que Deus ele ia marcar minha vida, que eu tinha uma promessa. E eu guardei aquilo no meu coração. E aí eu falei, nossa, cara, eu tenho um chamado, o que eu estou fazendo aqui? E eu fui de coração apertado, parecia que eu sabia que ia acontecer alguma coisa. E só para resumir, assim, a gente tudo bêbado, na volta, um amigo meu entrou na contramão, desligou o farol do carro, aí começou a acelerar o carro, cara, e eu falei assim, nossa, tive a oportunidade e eu vou morrer aqui. E para cortar o pedágio dessa cidade, a gente tinha que entrar para uma estrada de terra. E aí ele acendeu o farol, já estava muito próximo. Então o carro começou a derrapar, tinha uma árvore de frente, assim, com a pista, e eu falei assim, nossa, vou bater ali. Aí eu baixei a cabeça, fechei os olhos e falei, Deus, se o Senhor me livrar dessa, nunca mais eu volto pro mundo. Aí foi como se Deus colocasse a mão no carro e falasse, é isso que eu precisava ouvir. Meu Deus. E aí, a partir desse momento aí, no domingo eu já estava na igreja, aceitei Jesus, e hoje faz 11 anos que eu tô na presença Glória de a Deus. Você é novo, né? Eu tenho 30 anos. Rapaz, eu tô mais velho, eu tenho 33. Idade de Cristo. Tô mais velho. Você está com quantos, pastor Lars? 32. Novembro. Ó, né? 30, Novembro. 32. Mas parece mais velho que nós, Escadinha, viu? né? É rodou de pneu murcho, né? Rodou de pneu murcho, gasta mais. Pele morena Ô, não aparenta tanto. Ô, pastor William, aí você voltou pra Jesus, então foi... Eles falam que assim, ou pelo amor ou pela dor, né? Você foi mais Sim. no desespero ali, Foi você meio fez que a não. oração, Deus te livrou ali da... Fiz uma promessa também. Uma promessa. E cumpri, né? E aí, permanecer. Por exemplo, tem muita gente que... Eu até conversei com o pastor agora, que eu estava em Minas Gerais, que, por exemplo, eu me converti também há 17 anos, e assim, não sei se é o primeiro amor ou a conversão de fato parece que mudou um pouco, porque a gente se convertia e era aquela paixão por Cristo, né? Sim, que ela chama. Fazer tudo. Paixão por Cristo. Hoje algumas pessoas se convertem e, tipo, um mês depois já se afastou, sabe? Assim, o que você acha que é o segredo hoje para a gente já trabalhou com jovens também, para a gente permanecer assim, constância com Cristo, tal, sabe? Pra não... Cara, na verdade é o que você acabou de falar. Na verdade é a constância, mas é você se envolver e mergulhar de cabeça. Porque assim, ó, o mundo ele vai oferecer muita coisa, a gente sabe disso. Então, um jovem, no começo foi muito difícil, porque assim, só eu me converti dos meus amigos. Então, eu lembro que o pessoal passava na rua lá, e aí eu tive que pegar a Bíblia, passar por eles, que era tudo na minha rua, e eles gritavam, brincando, né? Pastor, pastor! E eles estavam profetizando na minha vida, e naquele momento sabia, eu não sabia. Mas assim, eu acho que para permanecer primeiro, não é só você criar aquele primeiro amor, mas é o temor, cara. E assim, eu permaneci não somente pela promessa que eu fiz, mas é pela promessa que o céu tinha na minha vida. Então, eu persisti, eu tive que passar por muitos obstáculos na minha vida, porque deu vontade de parar, deu vontade de abandonar tudo, desistir. A carne que ele gritou, falou mais alto. Só que, pela graça, pela misericórdia, eu tô aqui. Mas o segredo para permanecer, cara, é você se envolver. O que tem para fazer? Foi isso que eu fiz. Tem envolvido Porque eu tive uma vida muito ativa, né, no mundo. Aí eu tive que me envolver também, de mergulhar de cabeça. Eu não pude dar espaço para pensar em outras coisas. Então, cara, era monte, era limpar a igreja, era ir para visita com o pastor, que a gente vai até falar dele depois, que para mim é uma honra até falar dele, do pastor Aguinaldo. Mas eu me envolvi em tudo. A gente ia fazer visita, estava com ele na União Pastoral. Eu não abri espaço, cara, para poder, tipo, pensar em voltar para o mundo. E às vezes que eu pensei, a gente sabe que, tipo, a gente só pensa. Mas aí a gente tem o temor, né? E esse temor não deixa eu sair.
Eu tenho até uma palavra, cara, que todas as vezes que eu ministro, a maioria eu falo dela, em Jeremias 20, quando ele fala assim, eu vou ser bem radical, quando ele fala que quando ele não quer mais pregar, se eu pensar em parar de falar, se eu pensar em desistir, se eu não querer mais fazer nada, não tem como, porque a sua presença é como fogo cerrado em meu peito, e não tem como parar. Então, ele foi selado ali, quando Deus fala que ele escolheu ele desde o ventre da mãe. Antes dele ser gerado, ele já fazia parte já do propósito de Deus aqui na Terra. E Deus já fazia parte da história dele. Então, ele fala exatamente isso. Assim, ó, mesmo que eu queira parar, desistir, abandonar, não pregar mais sobre Deus, não falar mais sobre ele, não tem como parar. Porque eu carrego, queima no meu peito o fogo e não tem como desistir, não tem como parar. Então essa palavra de Jeremias aqui eu acho muito forte. Ainda mais no momento de que ele estava passando ali, então muitas pessoas sendo contraditório aquilo que ele estava pregando, ele passando por muita dificuldade, batalha, uma guerra espiritual, mas não tinha como ele parar. Então eu passei por esse momento, tipo de chegar e falar assim, eu não quero mais, eu vou desistir, vou abandonar, o evangelho não é para mim, mas a presença dele é como fogo cerrado em meus ossos. Então não tem como parar, não tem como desistir. Sobre isso. Bom conversar com o homem de Deus, que você já entra no texto, aí já dá vontade de conversar, abrir a Bíblia também, conversar, né? Não, mas esse texto é maravilhoso, Jeremias. Exatamente, perfeito o que você falou. Hein? E esse momento de transição, assim, quando você veio para Cristo, aqui na cidade de Bauru, qual foi o primeiro pastor que te acolheu, que te estendeu a mão e te ajudou bastante? Na verdade, hoje é o apóstolo Aguinaldo. Sim. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele, porque assim, cara, ele realmente pegou uma ovelha aí totalmente ferida e foi tratando. E assim, me ajudou muito, me discipulou, me orientou. Então assim, eu acho que ele não vai estar assistindo esse podcast, mas se ele assistir, quero mandar um abraço para ele aí, porque cara, ele é um cara que ele pegou pela mão mesmo e falou assim, ó, vamos para cima. Então eu errei muito, tive muitas falhas, mas ele estava ali, cara, me orientando, me discipulando. Eu acho que assim, eu considero uma igreja grande, né? Ali, na verdade, eu considerava, né? Porque ela não existe mais. Sim. Mas dava 500, 600 membros no culto de ceia. E a pessoa acreditar em você, no seu potencial, naquilo que ele discipulou você, colocar você no altar ainda para pregar, porque a gente, quando pega o microfone, ele deixa de ser o microfone, né? Sim. Ele se torna responsabilidade. Sim. Então, de repente, aquilo que eu falar, eu posso tirar pessoas da igreja, eu posso tirar pessoas do evangelho. E ele foi aquele cara que me deu oportunidade, que me ajudou, me discipulou, me orientou no meu casamento. Então, sou muito grato. Comecei lá no Aprisco das Ovelhas, foi lá que eu aceitei Jesus, que eu me batizei, que eu me casei. Então, aconteceu tudo lá. Hoje, eu estou 3 anos hoje na Restaurar, mas o ministério começou lá, eu me tornei pastor lá também, recebi a unção lá. Então, glória a Deus pela vida dele, que Deus abençoe grandemente a vida dele onde ele estiver. O senhor tá bem de pastor, então, porque hoje o senhor está pastoreado pelo pastor Delton e a pastora Renata, que são assim, são referências de Bauru, né? São homens de Deus. Homem e mulher de Deus. Ficaram assim, teve a tragédia da filha deles, né? Sim, exato. Eu estive em algum estado que um pastor me falou, pastor Rodrigo, essa cidade de Bauru não é de um pastor ou de uma pastora, ele não soube lembrar o nome deles, que teve uma filha que Deus levou, tal, não sei o quê. Então, assim, eu vi que essa história deles também chegou muito longe, né? Foi. E assim, são homens de Deus, pastor Delton, pastora Renata, então você tem o privilégio de ser pastoreado por eles também, né? Cara, eu vou falar a verdade pra você, eu sou suspeito hoje, porque eu amo de verdade a vida deles, cara. A gente acaba criando um senso crítico, né, quando a gente vai mudar e ter essa transição. Porque foi difícil para nós, Deus falou, para mim, eu estava no culto, e Deus falou assim, ó, hoje é seu último dia aqui. E aí eu falei, nossa, como, né? 8 anos de ministério ali, e aí eu chamei minha esposa no quarto, a gente chorou e tal, e aí a gente chamou o pastor, né? E a gente orou, e aí eu fui para Rasgando os Céus na quinta-feira, era na terça o culto lá, na quinta eu já procurei outra igreja.
E aí, ali e tal, o pastor Williams é um cara sensacional, eu amo a vida dele também, um homem de Deus. Hoje ele é referência em Bauru, a igreja dele é sensacional. Só que Deus falou, não é aqui. E aí, a minha esposa, ela tinha um versículo isolado, não vou lembrar qual era. E ela falou assim, amor, vai falar desse versículo na igreja que for pra gente congregar. Aí, no domingo, a gente foi na Restaurar. A pastora Renata foi, subiu e pregou em cima desse versículo. E ali a gente sentiu algo diferente de Deus ali. E assim, hoje, cara, estando ali com eles mesmo, porque a gente sempre foi muito próximo de pastores, e é isso que eu sempre quis, porque eu gosto de estar trabalhando e vou, tipo, ter alguém para... vou trocar meu carro, eu gosto de ter alguém ali para estar me orientando, para orar, é uma coisa minha. É um perfil meu, da minha esposa também. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente pede a direção de Deus, primeiramente, mas dos nossos pastores, né? E assim, cara, você vê o trabalho deles ali dentro daquela igreja, não para um minuto, cara. E ela ela é uma mulher muito de Deus, não para de fazer visita, sala, você chega lá, ela tá orando por alguém, é uma mulher muito sensível ao Espírito Santo, tudo para ela é Deus. Na verdade, a gente fala que o maior erro dela é de não curtir, cara, porque vai com ela em um lugar assim, ela tudo é Jesus para ela, tudo ela ora, o garçonete passa, ela pega na mão. E o pastor Delto já é aquele cara para obra. Ele vai para cima, ele faz conta, faz dívida mesmo e faz a igreja crescer, amplia visionário, a igreja. Né? É visionário. Sabe uma igreja que assim dá gosto de dar dízimo, cara? É essa igreja. Então, são pastores extremamente visionários e tem muito Deus. Quando eles perderam a Rebeca, cara, vou falar a verdade. Acho que é muito difícil hoje. Eu tenho uma filha de 4 anos, então... Eu já tenho, assim, você tá lá pensando na sua casa. Tentou imaginar um dia. Aí eu tentei imaginar um dia. Não dá, né? A dor é insuportável, é insuportável. E eles conseguirem ficar de pé, e foi muito forte, porque quando a Rebeca ela teve essa dor de cabeça, que eles foram pro hospital, Deus falou para ele no dia mesmo que ela faleceu, Deus falou para ele que ela iria falecer 10h20. Falou assim, eu vou levar a sua princesa. Eu não sabia dessa parte. Tipo, foi vou tentar melhorar. Na verdade, ele orou a Deus, 10h20 da manhã, e o Espírito Santo falou assim, eu vou recolher sua princesa. Meu Deus. Aí ele foi no hospital, chegando lá, o médico veio com a notícia. E aí ele falou assim, só me fala uma coisa, que horas que ela faleceu? Aí ele falou, às 10h20. Meu Deus. E depois de uma semana, cara, uma criança que estava entre a vida e a morte, mas estava mais para a morte do que para a vida. Ele foi lá e orou ela, e ela foi curada. E aí Deus falou assim, fala para a pastora Renata, pastor Delto, que o milagre não é a Rebeca reviver. O milagre é eles permanecer de pé mediante toda essa situação. Então o milagre não está nela, o milagre está neles. Vivem, cara, porque você fala assim, como eles estão de pé? Como que ela consegue estar de pé? Ela vai até em velório, eles vão em velório, as pessoas abraçam eles e falam, como vocês conseguem? Então, hoje, eu acredito que foi um propósito, porque ela foi uma semente, Muitas pessoas se converteram, jovens se renderam ao Senhor, que estão até hoje firmes na presença de Deus por causa da morte dela, então foi uma semente. E a igreja cresceu muito, a igreja expandiu depois disso. Então hoje todo mundo que olha para eles vê um milagre, cara. Eles são um verdadeiro milagre. Glória Meu a Deus. Deus. E você vê assim, né, que a semente em si mesmo, ela tem que morrer para dar vida, né? Exatamente. E é umas coisas que não tem como explicar. Tem como tentar explicar, né? Para quem não sabe, a Rebeca é a filha do pastor Delto e a filha da pastora Renata. Ela tinha quantos anos? Quando ela faleceu, ela tinha 16 anos. Leucemia, né? Foi leucemia aguda, mas foi algo muito instantâneo. Muito instantâneo. E chocou todo mundo da cidade, região, sabe assim? Foram 25 mil pessoas no velório dela. 25 mil pessoas no velório dela. Eu lembro. Viu, pastor Williams? Nós vemos que você veio, né, dessa igreja, voltando um pouquinho atrás. Sim, sim. E essa igreja que você
congregava há 8 anos era uma igreja pentecostal. Pentecostal, pentecostal. E aí você vem para uma Restaurar, que é uma comunidade. Sim. Como foi a sua adaptação, a sua visão já na chegada? Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, assim, quando eu cheguei, essa a gente... experiência, né? Porque, tipo assim, você tá... Sim, sim. Adora a Deus de um jeito, né? Aí acaba indo para outra igreja que é totalmente diferente. Você é acostumado, na verdade, com a liturgia de um culto. Sim, sim. Aí muda, né? Lá, por exemplo, a gente já saía de casa quando era da outra igreja, já saía com a pregação a pregação, uma de dízimo e oferta e uma saudação. Porque lá, vou dar uma saudação. Na Restaurar já não tem isso. Então a Restaurar é assim, tá, você vai ministrar a oferta hoje ou pregar, mas não existe saudação. Até porque o tempo, assim, acaba sendo escasso também. E tem uns irmãos que vão falar a verdade, vocês que estão mais em vigília, não vigia na saudação, né, cara? Não. Dá um tema bom, as vigílias pentecostais. Eu vou falar a verdade pra você, os beijinhos na flor o beijinho na flor do mas mesmo assim, por exemplo, Laércio, sendo um assembleiano, eu sou assembleiano quando me converti. Sim, sim. Amo a Assembleia de Deus. A gente vai, às vezes, numa vigília, a gente é chamado para pregar, rapaz, é difícil, não dá. Tem que falar, pastor, todo mundo tem oportunidade, todo mundo louva, todo mundo canta, todo mundo prega. Antes do pregador, tem uns 50 pregadores que é para dar só um beijinho na flor, mas o cara que se empolga, porque o microfone, dependendo do púlpito, do ambiente, emociona. O cara fica sem sabe lidar, né? Não sabe lidar. E até mesmo, não vai longe, vigília, congresso, você tá ali, você tá ali esperando para pregar, é 9 horas e tem gente... o tempo hoje é precioso. O pregador passa mal, cara. O pregador passa mal. E assim, a transição ali... Mas foi muito boa, cara, porque quando Deus ele tem um propósito, ele tinha um propósito ali. Amém. Então ele faz que a geografia, o ambiente ali, fica favorável. Porque é como assim, você vai ser plantado aqui nessa terra. Então Deus ele já deixa adubado, tudo certinho, te dá um certo conforto no início, para você entender que realmente é ali para você estar. Então... A gente começou a analisar os cultos, né? Tipo, não o culto em si, né? Porque depois a gente vai falar sobre isso. Mas a gente viu que ali era um lugar que a gente queria estar. Só que a pastora Renata, a gente falando de novo dela, ela tem essa raiz assembleiana. Sim. Então, as pessoas que entram na Restaurar, elas acham que a igreja é uma church. Vamos usar esse palavreado aí. Não, mas ela é assembleiana. Mas ela é parede preta, sim. Se você for no GR, que é dos jovens, puxa mais para esse lado, church, dos jovens. Mas ali na nave da igreja, não, cara. Ali na nave da igreja é fogo mesmo, é diferente. É lógico que cada pastor tem a sua característica de pregação. Inclusive, eu comecei a analisar, assim, eu nem estava com esse intuito, mas você tem um chamado e não tem como, né? Cheguei na igreja, aí os que me conheciam já puxou meu braço, levou o pastor Delto apresentar, e nem era esse meu intuito no começo. E aí você começa a analisar os pastores pregando, como que é a igreja, porque você tem que andar de acordo com a igreja ali, né? E eu falei, nossa, eu vou ter que mudar um pouco até a dicção, a forma de falar e tal. E o pastor Munacaba foi ministrar um dia lá, ele é discípulo do... Nossa, é o pastor lá de Santa Catarina, que é muito conhecido, que você me chama, você brinca comigo, você fala que eu sou ele, Da Segunda Abundante. Agora eu tenho que lembrar, cara. Da Segunda Abundante? É o... Pedro? Raik? Não, Raik. Não. Fala outro aí, que é meio que você brinca comigo. Mas... Nossa, não acredito que você veio na minha cabeça aqui agora. É um que tem ministério de curas, assim? De Santa Catarina? Ele faz o culto das primícias. Luiz Hermínio? Luiz Hermínio. Glória. Ele estava aqui em Bauru, né? Itajaí, isso. Aí ele veio, ele é da igreja do Luiz Hermínio. E ele falou assim que uma época ele usava a peruca, ele colocou a peruca. Aí Deus falou para ele ser ele mesmo. E aí ele ministrou sobre isso. Eu estava com isso no meu coração. Forte, e ele falou assim, seja você. Prega do seu jeito. As pessoas vão receber da forma que você pregar, da forma que você falar. E eu falei assim, cara, eu sei, eu estou numa igreja... mas cada um tem a sua característica. E eu vi a pastora Renata pregar, eu falei, tem um pouco. Porque as pessoas falam lá que eu sou meio que do fogo. Então, assim, a gente tem isso, não tem jeito, sim, cara. E eu vou falar a verdade para você, a igreja, ela necessita disso. Porque quando você vai pregar dessa forma, às vezes você acha que você está numa igreja ali que, nossa, o pessoal é mais tranquilo. Mas você traz uma ministração dessa forma, você vê que a igreja recebe muito, cara.
porque a igreja gosta disso, entendeu? Só que, lógico, você tem que ir de acordo com aquilo que Deus tem para sua vida e ali você tem que ser direcionado por Deus. Aí eu fui me adaptando, depois de uns 6 meses que eu me envolvi mesmo com a igreja, aí eu preguei a minha primeira vez lá, mas a adaptação foi, tipo assim, não tive problema com a adaptação lá, não. Parece que eu tô lá já há 10 anos, cara. Eu amo de verdade aquela igreja. Viu? Eu consegui me encontrar. E como foi essa primeira vez sua lá? Porque, assim, pelo menos para nós, né, que somos, assim, assembleianos, tipo assim, quando a gente vai pregar em uma igreja de parede preta, uma igreja church, eu me sinto, como que eu posso dizer? É diferente, porque a gente pensa na reação das pessoas. A mensagem não muda. Exato. Mensagem é a mesma. Exato. Mas assim, a forma de transmiti-la, até porque eles estão adequados a um tipo de mensagem Sim. que não muda, só que de uma forma de ser transmitida. Entendeu? Como foi para você essa experiência aí? Essa primeira experiência? Eu não tô nem não, viu? Solto glória. Eu prego no meu... Eu nas comunidades eu prego do mesmo jeito, rapaz. Cara, eu de verdade, assim, eu tento ser muito flexível, porque eu não sou de itinerante. Então, eu sempre gostei mesmo. Eu já recusei bastante convite, porque eu sou aquele cara que eu gosto de estar com o pastor ali na igreja, eu gosto de ministrar na igreja e saio para servir com alguns amigos, assim. Por exemplo, se me chama para pregar numa igreja que você está congregando lá, eu vou, porque você é meu amigo e tal. Mas eu sei que esse não é o meu chamado. E, cara, eu subi lá e eu preguei do jeito que eu sempre preguei, né? Tanto no aprisco. E assim, pela misericórdia de Deus, a igreja recebeu muito mesmo, assim. Ô, pastor William, você falou agora é. de chamado, continuando nessa linha de raciocínio que o Lércio fez a pergunta, mas eu vejo eu falo assim, 90% das minhas agendas são jovens, adolescentes, congresso, culto de jovens, sim. 90% das minhas agendas. Aí você falou sobre chamado. Eu vejo uma grande dificuldade de eles reconhecerem, identificarem o seu chamado. Aí você falou agora assim, eu sei que o meu chamado não é esse, é esse. Você poderia falar, por exemplo, até para quem vai nos assistir, quem está nos assistindo agora, jovens, da importância, isso assim, como tentar descobrir qual o seu chamado, sabe assim, o que você foi chamado, qual a sua área, porque tem muita gente, muitos jovens perdidos às vezes, né? Eu vi um pregador, vou querer ser pregador. Eu vi agora um cantor, não, quero ser um cantor. Não, eu quero ser missionário. Sabe, fica um pouco perdido. E a importância da gente já reconhecer, identificar esse chamado nosso. E eu, quando me converti, eu já sabia que era... Não tinha outra opção também, né? Porque cantar, nem ter ritmo de palma, eu sou ruim. Eu não sei cantar, não sei fazer nada. Acho que Balemar, se der certo. O gospel é desafinado. Certo, foi bom. Exatamente. Na verdade, isso aí, eu penso dessa forma. Primeiro, ele vai queimar no seu peito. Eu descobri meu chamado vendo ele chama Thiago Dressler. Ele tinha 16 anos quando ele veio pregar. Na igreja que eu congregava, ele pregou demais, cara. Mas pregou de verdade mesmo. E aí eu falei, quero ser pregador da palavra. E queimou ali. Só que você tem pessoas que é muito emocionado. Tem pessoas que acham que tem chamado de cantar e não é o chamado de cantar, cara. Louvar é uma coisa, cantar é outra. Então, você vai louvar a Deus é uma coisa. Mas tem pessoas que não têm o chamado para cantar. Ele quer abrir agenda para cantar e não tem. E pregador também é a mesma coisa. Então, como que identifica esse chamado? Primeiro vai queimar. Acredito que queima primeiro. Você vai falar assim, nossa, Senhor, eu quero aquilo. E logicamente que assim, tem coisas que você pode insistir a Deus e Ele pode te dar. Mas tem coisas que você vai insistir, Ele vai te dar para mostrar que realmente não é o seu lugar ali. E para identificar um chamado, realmente é o que eu te falei. Primeiro vai queimar e a pessoa também tem que exercer também. Ela exercendo, por exemplo, começa a pregar numa célula. Acho que começa a pregar numa célula, ele já sabe se ele consegue ter desenvoltura, ser flexível ali. Porque a pregação, as pessoas elas acham que é simples você subir e você pregar. A pregação ela vai muito mais do que isso, cara. Você olhar o tempo. Na pregação, você tem que ver com qual público que você está falando, porque vai ter criança, vai ter senhores, vai ter casados. Então, você vai ter que pegar e conseguir transmitir essa pregação
para todos que estão envolvidos ali dentro da igreja. E vai da forma, na sua dicção. Você fica pressionado com o português, se você errou, se você não errou, se você vai falar uma heresia ou não. Então, a pregação ela é uma arte, cara. Você pegar, você tem que estudar o texto, você não pode falar heresia no texto. Você tem que analisar todo o contexto e ainda trazer a mensagem. Então, quando você quer descobrir um chamado ou algo, primeiro você tem que exercer aquilo que você quer. Eu gosto de cantar, exerce. Mas daqui a pouco Deus vai falar para você se não é ou não. Não adianta querer insistir. Se não for, não vai dar. E eu acredito também, assim, os caminhos que Deus abre, cara. Quando você está realmente dentro do propósito, e se for aquele chamado, Deus vai abrindo as portas. Naquele sentido. Por exemplo, eu vejo muito em vocês, mas eu falo principalmente você porque eu vejo que você pisou em lugares aí que muitas pessoas hoje têm sonhos de pisar. Então, existe um chamado muito grande na sua vida nisso. Então, a resposta de você pregar em Gideões, na Debras, ali está a resposta, porque Deus colocou você em um lugar onde tem pessoas que são críticas, cara. Pessoas que analisam ali a mensagem. Eu vejo que tem pessoas que nem dá glória, eles ficam só analisando. Então, aonde Deus te colocou ali? Não tem como não ser Deus, não tem como ser o chamado. O pastor Laércio, ele prega um monte de igreja também. É o seu chamado. As portas então, se abrem no sentido do seu ministério, da sua chamada. Eu quero ser um líder de jovens. Cara, mas eu tenho que estudar primeiro, ter uma base, eu tenho que passar, eu tenho que ser um excelente... eu tenho que ser ministrado primeiro, eu tenho que ser um excelente aluno primeiro. Aí depois eu vou entendendo qual que vai ser meu chamado. Eu acho que Deus vai ramificando assim, você tem que buscar. Eu acho que através da busca, depois Deus vai ramificando Excelente, seu chamado. E você também teve, o pastor, né, também teve do lado de homens e mulheres de Deus que foi te fazendo entender esse propósito de Deus na sua vida, né? Isso é muito importante também, né? Porque assim, se você tá sozinho, você sofre mais. Sofre muito. Mas quando você tem alguém de Deus ali do seu lado, você é bem encaminhado, assim como o pastor foi. Né? Isso é e outra muito coisa importante. também é a humildade, cara. De verdade. Se a pessoa for humilde, ela encontra o propósito dela rapidinho. A gente vocês já passaram por isso, eu tenho certeza. Mas teve uma época que eu passei por uma leva aí, cara, de jovens que queriam pregar. Aí acaba tendo uma disputa no altar, né? De quem vai saudar melhor, de quem vai fazer melhor. Aí a saudação dele foi melhor que a sua, sendo que o propósito não era esse, cara. Aí a falta de humildade faz você ofuscar o chamado que Deus tem para você. Por que eu estou falando isso? Tem jovens que acham que são pregadores. E eles não são humildes o suficiente de sentar para aprender, eles querem levantar para ensinar. Aí eles começam a abrir agenda sem a permissão do seu pastor, sem uma cobertura, sem nada. E acaba lá na frente tropicando, que aconteceu com vários ao meu redor. E aí, às vezes, poderia até ser o chamado dele. Mas, por falta de humildade e de obediência, ele cai lá na frente e ele começa a questionar se aquele é o verdadeiro chamado dele ou não. Mas é por falta da humildade e de obediência. Você acha que é um assunto bem interessante esse aí. Você acha que uma parte da culpa, não vou pôr culpa nas redes sociais, mas eles olham que nesses jovens assim, já começa, né, ver um pregador na internet. E hoje alguns pregadores gostam de ostentar, né? Tem esse probleminha aí também, ostenta, não sei o quê. Aí tem uma geração que tá vindo, acompanhando, e é pra cá coisa boa, o Instagram só posta coisa boa, né? Fala, eu quero ser pregador. Aí já vê lá, já não sei o que, põe a agenda aberta, não sei o que. E acaba veredando por um caminho, às vezes, já sem ter essa cobertura espiritual, sem ter o tempo. Quando eu me converti, eu fiquei, acho que 5 anos na caverna, orando, estudando, sem pregar, aprendendo, sabe assim? Sim, com certeza. Não tem esse tempo ali de você e acaba sendo influenciado pelas redes sociais aí que mostram, às vezes, coisas que não é verdade, né? E é você. Porque acho que é status, porque é legal andar de avião, é legal... Tem outra cidade, eu quero ser isso aí. As pessoas me respeitam, me tratam bem, acho que é isso aí só. E acaba entrando por esse caminho sem, de fato, estar preparado ou ser chamado, né? Exato. Na verdade, hoje as pessoas elas não entendem realmente qual é o propósito da pregação. Eu acho que quando você
tem essa mentalidade de pregação. Eu vou pregar por status, por banner, por agenda. Cara, você não consegue atingir o sobrenatural. Você vai viver sempre no superficial. Porque a pessoa que, na verdade, ela não entendeu o que é entregar o verdadeiro coração a Cristo, porque, primeiro, o seu coração tem que estar nele. Você quer ser um pregador? Beleza, você vai pregar o evangelho. E o chamado de pregar o evangelho todo mundo tem. É o ir de pregar em toda criatura. Você não precisa estar numa agenda, você não precisa... Eu posso pregar aqui no podcast, eu posso abrir uma live, eu posso pregar na rua, eu posso pregar na escola. Então, assim, o chamado de pregar, todo mundo tem. Agora, você desenvolver uma pregação em cima de um altar, eu acho que não é para poucos, porque tem pessoas que são tímidas demais e não conseguem ter essa flexibilidade de pregar olhando para várias pessoas. Só que tem pessoas que estão emocionadas porque hoje elas não entenderam o verdadeiro evangelho. Quando eu coloco um banner lá porque eu quero agenda, consequentemente também a pessoa ela quer viver disso. E vivendo disso, consequentemente, ela também vai criar um certo... a profissão dela. Então, assim, é minha profissão ser pregador do evangelho hoje. E eu estou postando minha agenda. Eu vou pregar em vários lugares. Eu vou ostentar, postar foto em avião. Mas o coração não está em Deus, cara. Não está em Cristo. Está nisso aí, nessa superficial. Mal ele sabe, mas ele está vivendo o superficial. Ele não atingiu o sobrenatural. As pessoas que ele pregam podem ser alcançados porque não tem nada a ver com isso. Então quem faz é Deus. Quando você prega a palavra, cara, você pode estar em pecado. Você pregou a palavra ela é viva, ela é santa. Então você pregou a palavra, o que sai daqui vai atingir, vai curar, vai libertar, vai restaurar. Mas depois, o tratamento que Deus vai ter com você já é outros 500. Então as pessoas ela acham que está vivendo o sobrenatural, vai lá, prega, as almas aceitaram Jesus, Deus está fazendo, mas no coração dele ele não está ali com o coração nas almas, no que ele pregou, realmente o coração ali. Ele está naquilo assim, eu estou pregando. Ele entrou num modo automático. Virou um profissional de altar. Profissional de altar, essa é a palavra. Essa é a palavra. Lógico, vocês fazem muito isso, mas assim, dá para sentir Deus, entendeu? A diferença é que as pessoas... Igual, você foi no Gideão aí, você pregou. Você poderia muito bem, vamos falar, querer impressionar. Mas no sentido de palavras que ia agradar as pessoas. E, consequentemente, você vai agradar um público, você vai agradar quem está te ouvindo, as agendas vão aumentar, porque você está trazendo um manto, você está trazendo... O povo ergue a Bíblia e tal. Só que aí você veio e trouxe uma palavra simples de Jesus, falou sobre o carpinteiro, e aonde cara, eu vi muitas pessoas falando, inclusive o Eliseu falou, que foi uma palavra sensacional. Cristocêntrica, né? É sobre Cristo. O evangelho, pastor, ele é muito simples. Ele é simples de verdade. As pessoas querem gourmetizar o evangelho. É lógico que tem pessoas que vão falar, são homens de Deus, você pega. Igual vocês, eu falo o Adson Belo, Eliseu, esse pessoal também que tem um estudo mais elevado, eles conseguem ser mais técnicos. Então, eles falam mais bonito, porque também eles têm mais estudo e tal. Mas você vê Deus na mensagem. Aí tem pessoas que elas querem falar bonito, mas para impressionar o público. Tipo, ela quer impressionar o público, quer ganhar agenda, ela quer... O povo levanta, ergue a Bíblia. Mas o coração não está ali, cara. O coração não está ali. As pessoas querem... vou para o Camboriú. Mas é para mim abrir a agenda. Esse é um assunto necessário. Importantíssimo, né? É importantíssimo, porque a gente está nesse meio, né? A gente tá nos bastidores, assim, todos nós aqui, sabemos que, infelizmente, às vezes... E a gente tem que guardar esse... Eu até comentei isso no podcast com o pastor Arsênio, que ele fez uma pergunta para mim, e a nossa necessidade de guardar o coração nisso aí, viu, o pastor William? Porque, assim, tem muita gente que começou bem, muito pregador começou bem, começou com esse desejo, com esse amor, com essa chama, e foi passando o tempo, foi vendo as outras coisas, foi construindo ali um castelo em volta do seu ministério, do seu chamado, um conforto, e entrou no automático e esquece, e não percebe que está no automático. Então a gente tem que guardar o coração nesse sentido quando responde o pastor Arsênio. Porque assim, se a gente não guardar, a gente cai no automático e entra nessa mesmo. Porque assim, acontece várias coisas, a gente tem... Esse é o fundamental, é guardar o nosso coração
para que a gente não seja um profissional da fé de altar, no automático. Uma frase que eu ouvi de um pregador interessante também, ele falou: tem muito pregador que ele quer queimar no altar, mas não tem lenha no quarto. Exato. E é o que a gente tá falando. Então, tipo assim, você tem que ter constância, não em só estudar, né? Tem que estudar, não é uma apologia, misericórdia. Sim, com É certeza, graça eu acho que... e conhecimento, é busca, é choro. E às vezes as pessoas, que nem eu cito muito o Rodrigo porque eu conheço e é meu amigo, tá próximo, tá lá no banner, tá lá no cartaz. Poxa, o Rodrigo esses dias estava em Minas, no outro dia estava no Paraná, estava lá em Santa Catarina. Mas às vezes você tá num cartaz, que nem ele estava nesses dias, mas só Deus sabe como você tá ali, como você sobe no altar, como você chegou ali para ministrar a palavra. Exatamente. Porque quando você não é esse profissional, você tem de fato uma vivência e experiência com o Espírito Santo, com Deus. Meu Deus. Você citou essa dos Gideões, eu acho que eu não comentei isso com ninguém. Eu fui pregar numa igrejinha bem simples. Quando eu falo igrejinha, é no sentido não Mas a gente desprezando, entende, né? É. Aí um irmãozinho chegou em mim e falou: Pastor Rodrigo, eu vi o seu banner dos Gideões e tal, né? Aí eu fui brincar com ele, eu falei: irmão, me manda um esboço para me pregar aí. Tô sem esboço, não sei o que vou pregar, tô orando ainda, estudando alguns temas aí. Aí ele olhou para mim e falou assim: garoto, prega uma mensagem que uma criança entenderia. Paz, aquilo não saiu da minha cabeça. Nossa, forte Não isso. saiu. Isso aí, é forte. Aí eu fui... Eu já estava em João 6. Só que eu estava veredando por alguns outros caminhos, que nem você comentou. Um pouco mais difícil. Algumas outras traduções, tal, ia fazer outras aplicações. Sim, você quer também ser um pouco mais Exato, técnico, né? mais técnico, né? Aí eu peguei o texto, escrevi inteiro, João 6, tal, escrevi de novo, copiei e tal, e fui... Eu vou transformar isso aqui no mais simples possível. Eu queria esse ano pregar uma mensagem positiva, eu consegui, né? Mas não do jeito ainda que eu queria, mas foi expositiva. E eu tentava, não, mas tá meio difícil isso aqui ainda. Eu fui sempre trazendo um pouquinho do mais difícil que eu achei para o mais simples para qualquer criança entender. E eu acho que isso é interessante. É um ponto bom, né, o pastor Williams? Na verdade, você simplificou mais aquilo que é sobrenatural. Que ser feito. Na verdade, Deus queria que você fizesse dessa forma. Você foi obediente a Ele. Você não foi pela emoção, você agiu pela razão, porque é o que Deus queria. A gente estava falando, pode falar, você ia falar... Não, e o do trechinho que eu falo lá, que deu uma viralizada, que eu falo que não me fala de meninos e tal. Sim. Porque eu sabia que estava naquela fase do Miguel. Sim, tá tava muito. todo mundo falando. E o povo tal, tá usando pra hype. Exatamente, cai naquilo que a gente falou. E eu falei, eu não vou usar pra hype. Eu não tenho, um privilégio que eu tenho, que os Gideões estão me dando. Ali, 30 minutos, 40 minutos pra me falar de Jesus. Com uma potência. Eu recebi mensagem de gente fora do Brasil, eu tô te assistindo. Então, assim, é uma potência. Eu vi, cara. Eu falei assim, eu vou subir uma mensagem cristocêntrica, bíblica, que uma criança consegue entender, e não vou usar o tempo que foi me dado para falar de ninguém. Vai ser 100% do carpinteiro do Cristo. Aí não estava no esboço aquela hora, mas foi o Espírito Santo e falei aquilo lá. É sobre isso. Entreguei, acabou, e foi essa. E na verdade, sempre o avivamento, a gente fala avivamento entre aspas, vem através da adoração da igreja. Porque hoje as pessoas estão buscando quem vai pregar. Você pode ver que muitas vezes a igreja lota porque tem um pregador diferente. Mas ele vai pregar sobre o quê? Sobre a Bíblia. Então ele vai falar sobre Jesus da mesma forma que o pastor da igreja local fala sobre Jesus. E causa o mesmo efeito. É lógico que tem pastores, igual eu falei, mais técnicos e já está em evidência, que é legal. Que você tem como referência. Tipo o pastor Eliseu, o pastor Adson, ou vocês têm também o Juliano Fraga e tudo mais, que a gente gosta. Eu gosto do Elias Torralbo também, que eu acho ele um príncipe. Eu sou fã do Eliseu Rodrigues, do Elias Torralbo, do Adson Belo. Eu assisto, cara, eu gosto muito, eu aprendo muito. Só que uma coisa que eu queria enfatizar aqui, todas as ministrações eu falo isso, inclusive o pessoal da Restaurar, se eu falar para eles começar o início da minha pregação, eles começam e falam, não preciso nem falar. Mas é algo muito interessante que as pessoas precisam entender. Todas as vezes que eu vou ministrar, eu começo com a introdução falando da motivação de adoração. Porque qual que é a real motivação da gente estar num culto? As pessoas não entenderam isso ainda.
Elas vai, se arruma, vai pro culto e elas acham que o culto, na verdade, é para elas. Como, na verdade, o culto ele é para Deus, cara. Então, quando eu vou com a motivação que eu preciso receber algo, eu estou indo com a motivação totalmente errada. Eu preciso ir com a motivação de entregar algo para Ele. Porque o culto ele não é, o culto ele não é movido por receber. O culto ele é movido por entrega. O culto ele é uma entrega. Então, as pessoas muitas vezes elas questionam falando assim, o culto não foi forte, a pregação não foi boa, o louvor não foi bom. Na verdade, a sua adoração que não foi boa. Porque o culto não foi feito para você, o culto não foi feito para nós. Quando nós falamos, vou ir para a igreja porque eu quero me sentir bem. Eu vou lá para receber algo e me sentir bem. Também está errado. Porque a gente não vai, o culto não é para nós. Então não é para você ir para você receber. Nós temos que entregar aquilo que nós temos. Porque tem pessoas que vai para o culto e tá com o casamento destruído, tá com a vida financeira destruída, tá com a vida emocional destruída. Tem pessoas que têm chamados, saiu da igreja, está ferido e tá lá também para ouvir a palavra. E às vezes ela acha que ela não é digna de entregar uma adoração para Deus, ou ela está em pecado, tá com alguma falha, ela acha que não é digna. Então ela vai lá buscando uma resposta. Deus, eu quero que o Senhor abra as portas para mim, eu quero que você restaure meu casamento, quero que você opera na minha vida de uma forma extraordinária, sendo que, na verdade, ela teria que estar no culto para entregar a verdadeira adoração. Então, as pessoas hoje elas saem do culto falando assim, sai preocupada com aquilo que elas receberam. Será que Deus me curou? Será que Deus restaurou? Será que Deus ele vai curar minha família, meu ministério, meu chamado? Sendo que, na verdade, a maior preocupação de sair de um culto é, Senhor, será que o Senhor recebeu a minha adoração? Porque pedir, eu posso pedir em casa, eu peço no carro, pedir eu peço no trabalho, a gente pede aqui. Só que quando a gente chega naquele momento que está todo mundo unido, em um só propósito, nós temos que entregar a verdadeira adoração a Ele. Glória a Deus. Isso é interessante, né? Porque quando as pessoas elas não entendem isso, elas se tornam analistas de culto, né? E hoje a gente tem bastante, né? Aí o pregador não foi bom, faltou porque não foi entregar, né? Faltou não foi entregar. Então, quando a pessoa ela não entrega, ela acaba se tornando um analista de culto. Sim, sim. Por isso que hoje é um dos grandes problemas dentro da igreja. Então, tipo assim, você veio para entregar ou você veio para receber? Isso. Porque quando eu venho com o intuito de receber, eu acabo não recebendo, Exatamente. não entregando e reparando no que eu não devo reparar. Isso é forte. Exatamente. Porque hoje a gente está nesse piloto automático. Você pode ver que muitas vezes a gente está na igreja já com o pensamento lá fora. O que a gente vai comer, com o que a gente vai resenhar, o que a gente vai fazer. Depois daqui tem um bate-papo com os parceiros e tal. Amanhã tem conta para pagar. Só que, cara, você esquece de adorar a Deus. Tipo, de entregar de verdade o seu coração ali, ó. Eu estava até lendo aqui em Mateus 8, quando é algo muito simples, mas é muito forte. Mateus 8, quando o leproso ele chega até Jesus. Jesus estava pregando, trazendo o sermão do monte, e ele estava leproso, acredito assim, na geografia, que ele estava embaixo, o pessoal lá em cima e Jesus ministrando. Quando Jesus ele desce, fala que esse leproso chegou até ele, se prostrou e o adorou, dizendo, Senhor, eu sei que tu podes me curar se quiser. Eu acho muito forte isso aí. Por quê? Porque independente daquilo que ele estava vivendo ou passando, independente da sua lepra, ele não chegou primeiro pedindo para Deus curar ele. Primeiro ele reverenciou e o adorou a Deus, reconhecendo a sua majestade e o seu senhorio. E ali ele pergunta ainda, eu sei que tu podes, ele condiciona ainda a cura dele, dizendo, eu sei que tu podes me curar se quiser. Mas o que me chama a atenção, quando ele recebe essa cura, ele não recebe essa cura porque Deus se comoveu com a sua lepra, com sua dor, com aquilo que ele estava vivendo. Um cara que estava sem identidade, banido pela sociedade, vivendo um ato de vergonha, de repente aqui não pode abraçar os teus filhos, triste, e aí ele encontra uma oportunidade de ser curado e mudar toda a situação.
Em quem ele vê essa oportunidade? Em Jesus. Mas, primeiro eu vou chegar, vou me prostrar e o adorar. Depois eu vou condicionar essa cura. Então, Jesus não se comoveu com a sua lepra. Jesus se comoveu com a forma que ele chegou. Tem pessoas que entram no culto, ela chega cheia de lepra, mas ela sai com a lepra, porque elas não sabem a forma de chegar até Cristo. Não é pedindo de uma certa forma, mas é independente da lepra que você está carregando. É você chegar, se prostrar e reverenciar toda a sua majestade. Aí ele vai determinar a sua cura, não. Eu acredito que Deus, ele jamais vai curar uma pessoa somente se ela pedir da boca para fora. Deus, ela vai curar uma pessoa quando ela pede o coração, quando ela adora, ela se prostra, reconhecendo a majestade, o senhorio de Jesus. Aí a adoração alcança o coração de Jesus. E alcançando o coração de Jesus, as pessoas alcançam o milagre. Glória a Deus. Tem gente que acha que Jesus é uma prateleira de mercado, vai pro culto, né? Eu vou pegar hoje isso aqui, eu quero isso aqui, se não me der e não conseguir, eu saio, mudo de igreja, né? E não tem esse intuito de culto, né? De prestar culto, como você disse. Prestar o culto, cara. Eu adorar, acho muito entregar. forte isso, cara. Esses dias até eu e minha esposa, a gente brincou, eu falei, vamos no culto das 5, né? Porque lá tem 3 cultos, né? E aí ela, não, amor, vamos e tal. Aí eu parei, o Espírito Santo falou comigo. Qual que é a sua motivação de estar indo no culto das 5? É por causa de tempo, para você voltar, ter mais tempo. Eu falei, amor, vamos no culto das 7h30. Porque a minha motivação não ia estar ligada no culto, cara. Eu confesso. Ia estar no tempo que eu ia ter na hora que 5 horas acaba 6h30, depois eu vou ter o tempo livre. Minha motivação foi essa. E aí eu falei, amor, nossa motivação está errada. A gente tem que ter a motivação certa. E essa é a verdadeira adoração. É você saber o que você está fazendo. Quando você vai até o pregador. O pregador ainda mais. Porque nós temos, na verdade, uma obrigação de fazer as pessoas entenderem a palavra. Sim. Só que através da palavra que você está pregando, gerar nela essa vontade de adorar e de buscar a Deus. Eu estava... acho que tem até um trecho de uma mensagem minha que eu postei faz algum tempo atrás. Eu estava montando uma mensagem sobre exatamente isso. A nossa intenção no culto. E aí eu, né, pregador, Deus, por quê? Em oração e tal, a gente não vê mais assim. Raramente a gente vê. Eu me converti há 17 anos atrás, eu vi muito milagre. Eu vi pessoas cuspirem tumores, outras pessoas arrebatadas em espírito e tal. A gente viu muita coisa, né? E aí eu fui falar para Deus em oração, eu conversando, né? E ele puxou minha orelha. Ele falou assim: mas você lembra como você entrava? Lembra como era a sua intenção quando você entrava há 17 anos no culto? Eu lembrei, quando era um menino e entrava pro culto, a minha intenção era só adorar a Deus. Eu queria alguma coisa, eu queria ver algum sinal, eu queria que Jesus fizesse alguma coisa, eu queria entregar tudo que eu tinha para Jesus. Eu queria um culto assim, sabe, sem preocupar, eu não me preocupava com ninguém. Aí ele falou assim: e hoje? Eu não mudei, Rodrigo, a sua intenção mudou. A nossa intenção mudou. Hoje, às vezes, a gente entra, Lárcio, e assim, eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui, não. A gente entra, às vezes, no púlpito, e a gente está em cima do púlpito pensando na agenda, pensando onde Deus vai me levar, a porta que Deus abriu, pensando em alguma outra coisa. E, às vezes, está lá, no púlpito, fechando a agenda, sabe? Aí ele falou: então, você mudou. Eu não mudei. A sua intenção de culto mudou. Antes você entrava aqui, a sua intenção era outra. Agora você está pensando em tudo outras coisas aí, você não tinha a condição que você tem hoje, você não tinha o conhecimento que você tem hoje, você não tinha as oportunidades que você tem hoje, você não tinha as agendas que você tinha hoje. A sua outra intenção era outra, hoje a sua intenção mudou. Então, assim, nesse dia eu chorei com Deus, eu pedi perdão para Deus, porque realmente, se a gente deixar, a gente entra naquilo que a gente está falando, automático. Tá lá, tal, e tá acontecendo não sei o que as coisas, tal, e tá preocupado, e a nossa intenção de culto mudou. Daqui a pouco a gente não sente mais nada, não sente mais presença de Deus. A culpa não sei de quem, a culpa do pastor, do pregador que pregou, do cantor. E se a gente não faz essa autoanálise que você fez, perfeita. Intenção de culto, cara. Isso é interessante porque
depois de tudo isso, você entra naquilo que você mesmo falou, no automático, e aí você começa a trabalhar naquilo que a gente chama ativismo religioso. Você só está ali por estar. Sim. Em vigília, eu falo que eu já passei por isso. E eu já tive isso no meu coração, tá? Eu admito aqui. Há um tempo atrás, quando a gente frequentava mais vigília, tá o cara dando uma saudação e você no coração falando, nossa, tô com uma palavra aqui que eu acho que vai mexer o povo, hein? Sabe quando você pensa assim? O cara não conseguiu ganhar o povo não, mas essa palavra aqui eu vou conseguir. É o nosso lado homem falando, né? O lado homem e, na verdade, quando a gente começa a pender as palavras de efeito. Então, essa palavra de efeito, ela vai fazer as pessoas dar glória a Deus, aí vai vir elogios, nossa, sua saudação foi maravilhosa. Aí é onde que a gente está totalmente errado. Eu tenho certeza que eu já frequentei vigília, fiquei até 4 horas da manhã e Deus não recebeu nada. Tenho certeza disso. Porque hoje eu tenho, cara, essa percepção de adoração, porque Deus fala muito comigo. Na minha casa, com a minha filha, quando a gente está fazendo os devocionais e tudo mais, Deus ele cobra muito essa questão de adoração. E todas as vezes que eu subo no altar, eu falo, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. E por que eu estou aqui? Qual que é a missão hoje de nós estarmos aqui? Porque é bem verdade que, assim, nós que somos pregadores, mas principalmente vocês que são itinerantes, só Deus sabe o que vocês passam. Então, quando a pessoa é homem de Deus e buscam verdadeiramente, tem realmente uma retaliação. E quando você sobe lá em cima do altar, existe um contexto por trás disso, de jejum, de oração, de busca. E às vezes você está passando por algo na sua vida que as pessoas não sabem, cara. Aí é um momento de dor que vem para você. Você está lá no momento de dor, mas você precisa pregar. E qual que é o objetivo da dor? A dor ela vem com o objetivo de nos paralisar. Então a dor ela quer paralisar nosso propósito. Então a maioria dos pregadores hoje vive esse momento, às vezes, de sofrimento, de dor, de um momento de financeiro que não está bom, que vai mexer com a sua cabeça, para realmente vir essa dor e essa dor te fazer você parar e fazer você desistir. E só que assim, nós hoje, cristão, que busca o verdadeiro evangelho, nós não somos escravos da nossa dor. Nós somos servos da nossa missão. Você não parou porque você é servo do seu chamado. Você é servo da sua missão, cara. Na verdade, a dor, ela manda um recado para a mente, dizendo para. Mas aí a fé vem com um recado para o coração, dizendo, permanece. Foi Jesus na cruz, apanhando, pessoal batendo, ele cheio de dor. Mas ele não parou, porque ele estava dizendo para o povo, eu não sou escravo da minha dor. Eu sou servo da minha missão, cara. Forte. Quando a gente é servo da nossa missão, a gente não para. A gente não desiste. Maior do que você mesmo, né? Que você sente. Você é servo. Você é servo do seu propósito. Pronto, acabou. Você é servo do seu propósito. Mas não era para você ter parado, era para você ter desistido, era para você ter abandonado tudo. Mas eu sou servo da minha missão, cara. Notou aí? Notei, dá uma mensagem top aí, viu? Foi, já imaginei. Rapaz, já. Pode? Tem direitos autorais? Que isso. Galerinha, eu queria continuar aqui, mas, rapaz, foi 1 hora mesmo já, Pedro? Rapaz do céu. Passa rápido, né, cara? Demais. Deu Pode 1 hora falar. mesmo, começamos 8, 10, 9, 10. Gente, infelizmente, tem que fazer aqui, eu tenho que começar a aumentar aqui, viu? 2 horas, só que aí o pai quebra, né? Porque tem que falar com o pessoal do... Fazer um precinho melhor pra nós aí. 2 horas é só pra teolas. Não, até aqui é 2 horas fácil, pastor William. Rapaz, gostei já. muito de conversar com você, viu? Muito, muito mesmo. Homem de Deus. E, gente, mais uma vez, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, curta o nosso vídeo, compartilha, ajuda a ser um propagador do reino. Pastor, não sei pregar, então compartilha esse, né? Tem gente que não sabe pregar, traz alguém para a igreja. Já é o ID, já é o ID, já é o pronto, ID, cara, é um curte, meio de comunicação, né? Curte de alcançar as pessoas. Exatamente, vai nos ajudar muito, gente, tá bom? Estamos encerrando mais um Cristo Todo Dia. Antes de eu dar a última palavra aqui pro pastor William, pastor Lércio, brigadão, viu? Mais uma vez, estamos juntos aí. Deus dá abençoe aí, um tchau pro pessoal. Que Deus abençoe o Rodrigo, que Deus abençoe o pessoal. Como disse ele, reforço aqui, siga aí as nossas
redes sociais, Cristo Todo Dia, Rodrigo Maurício Oficial, né? Exato. Pastor Laércio Júnior UFC. E qual que é o canal que você tem disponível o pessoal te seguir, te acompanhar aí? Pastor Williams. Pastor Williams. PR_William Silva. William Silva. Vai confundir eu com o do Williams da Rasgando Céus, que é igualzinho. Antes de passar para ele também, para concluir aqui, deixar aqui, né, que o pastor Williams tem uma loja de veículos, de carro, né? Aí sim. não sabia, Se precisar, já vou fazer a propaganda dele aqui. Faz viu? propaganda, é isso aí, pessoal. Só nave. Você entra em contato E trabalho com de ele. excelência também, cara. É isso aí. Honestidade. Então Conheço, fala não é pro de hoje. pessoal, olhando para aquela câmera lá da sua loja. Pessoal, Atitude Veículos, Duque de Caxias 2848. E se você for lá, vai dar negócio, hein? Com certeza. Mas Rapaz. essa a gente já ganhou. Pastor Willis, obrigado, viu? Uma Deus honra abençoe. tê-lo aqui. Eu não te conhecia, acho que pessoalmente. Eu acho que eu já te vi Já em jogamos alguma bola igreja. juntos, você não lembra. Aonde? Teve uma época do Aprisco lá, você jogou. Você foi lá jogar um O fute com Rascão a me gente. zoa que fala Deixa que eu eu cornetar sou um da minuto. velocidade. Ele foi jogar lá. Isso aqui vai virar corte de... Vai. Se me entregar, depois eu corto. Não, Ah, Rodrigo é centroavante nato. Nato. Batedor de gol, rapaz. Em nome de Deus. Jogando bola é melhor pregando, brincadeira. com certeza. Isso é óbvio, né? Nem fala de mim, então, só vai dar corte. O Rascão fala que eu sou da velocidade, né? Nada mesmo. É só põe pro lado, corro, mas a bola vai e eu fico. Ô, Pastor William, Deus te abençoe, viu? Uma honra Amém. mesmo, uma alegria te conhecer, assim. A gente já jogou bola, mas não tivemos esse momento de comunhão. Espero que não Sim. seja a única vez. Com certeza. Estaremos mais uma vez aí. Manda sua palavra final e quiser dar um recado pro povo aí também, fica à vontade. Então, assim, na verdade, quero agradecer aí pelo privilégio de estar com vocês aqui. Eu também não conhecia, assim, você pessoalmente, ter acompanhado você na rede social. Grande homem de Deus, que Deus ele venha continuar preservando o seu chamado, seu ministério, sua família, sua casa. E o pastor Laércio também, que Deus continue abençoando seu ministério, sua casa, sua família, que vocês continuem pregando o evangelho de Cristo. E um recado que eu quero deixar para todo mundo: não seja escravo da sua dor, mas seja servo da sua missão. Que Deus abençoe. Essa é forte, hein? Lacrou, hein? Gente, beijo no coração, Deus abençoe vocês e até o próximo podcast Cristo Todo Dia. Deus abençoe. Tchau. Pedrão, obrigado.